Meus irmãos, a paz, Senhor, boa noite. Uma noite de ricas bênçãos nessa noite de domingo. Hoje, dia 1º, e o Senhor venha falar, por misericórdia, pela misericórdia dele, uma vez mais, as nossas vidas. Peço que você curta o vídeo. Se você quiser mais detalhes sobre o projeto de aconselhamento individual por chamada de vídeo, projeto de restauração pessoal e de relacionamento, que é o Meu Deserto, o projeto Pão da Vida, que é um grupo da palavra, estudo bíblico, só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo, no comentário fixado e na descrição. A palavra de Deus, ela diz assim, vamos meditar nessa noite, nesse texto que está lá em Isaías 52, no versículo de número 7, diz assim a Bíblia: Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. O texto aqui ele fala de uma profissão, um ofício que era bem comum naquela época, e que era o atalaia, e ele era responsável por levar informações. Era um mensageiro, né? Era um mensageiro, era o WhatsApp do mundo antigo. As informações elas iam e vinham por intermédio desses mensageiros. Então havia assim um hábito de mandar o atalaia. Mas o atalaia não era só um mensageiro. Ele era um mensageiro, ele levava boas novas, ele levava notícias, informações, mas ele também tocava uma trombeta de aviso sobre a cidade, que só, dando um contexto rápido, as cidades normalmente tinham fortalezas, tinham muros e portas para proibir, ou inibir algum tipo de invasão de salteadores, de exércitos inimigos, e o atalaia ele ficava ali. Então, era um personagem bem interessante, um personagem bem importante, e o texto aqui que nós lemos de Isaías fala que quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia boas novas. É como se fizesse uma menção a um atalaia que está vindo trazer uma boa notícia para uma cidade, por exemplo, que está vivendo um cerco. E isso aconteceu diversas vezes, onde um exército inimigo ele rodeia a cidade, ele cerca a cidade, e o atalaia, quando ele tinha que trazer uma notícia de reforço, uma notícia de que suprimentos estavam sendo enviados, de que alguém iria sair em socorro daquela cidade, era um ofício que demandava muito risco, porque ele tinha que romper o acampamento inimigo, ele tinha que romper o cerco para levar essa informação, para levar, podemos dizer assim, essa bênção, Ele vinha sobre os montes. Então, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que faz ouvir paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quem não gosta de notícias boas, né? Nós gostamos, obviamente. Ninguém quer receber notícia ruim. Quando chegam, inevitavelmente chegam na nossa vida, mas quando vem uma notícia boa, traz um renovo, traz um ânimo, traz um fortalecimento. Deus manda te dizer que Ele enviará para você um atalaia. Deus manda te dizer que no início desse ano, você vai ter uma notícia que vai ser para você um motivo de grande alegria. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, do que anuncia provisão, salvação. Deus trará para você uma notícia. Deus trará para você uma informação. Não só uma informação, já é um mover, já é um agir, já é uma operação de Deus para você, sobre algo que você tem pedido. E isso, como eu falei, o atalaia, ele trazia esperança para uma cidade. Quantas e quantas vezes a cidade estava numa situação terrível, rodeada, não havia saídas. E quantas vezes na nossa vida também assim, são situações que nós não vemos saída, que nós não vemos possibilidade, que nós não vemos meio, e o Senhor envia os seus anjos que rompem qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de empecilho, e vem trazer para nós as boas novas, que vem trazer para nós as bênçãos do Senhor, a provisão, a proteção, o milagre. O grande segredo dessas cidades quando cercadas, quando rodeadas, era que elas deveriam permanecer firmes. É que elas não poderiam se render. Se render seria negociar uma rendição.
E negociar uma rendição naquela situação seria servir ao exército invasor. Hoje muitos estão negociando uma rendição. Hoje muitos estão aceitando, se rendendo e negociando com o adversário. Termos de rendição, mas termos de submissão, termos de sujeição ao adversário. Talvez fosse essa a opção mais fácil. Era só assinar um termo de rendição. Era só levantar uma bandeirinha branca e se entregar e abrir os portões e permitir com que o inimigo entrasse. Nessa batalha que você tem travado, Deus sabe o quanto que você tem lutado. Deus sabe o quanto que tem sido difícil você perseverar e você preservar a sua fé. O Senhor sabe o quanto que você tem lutado para não negociar. Embora o adversário tenha tentado, colocado diante de você esses termos de rendição. A cidade, quando ela perseverava, quando ela continuava ali suportando o cerco, era porque eles sabiam que uma hora ou outra viria o atalaia. Minha irmã, meu irmão, você perseverou até agora porque você sempre teve no seu coração a esperança de que Deus enviaria o seu atalaia, de que Deus mandaria a sua salvação, de que Ele criaria meios. E Ele manda te dizer: eu não vou te apontar, eu não vou te desamparar, eu vou te abençoar, eu vou entrar nessa situação, eu não permitirei que esse cerco seja a sua destruição. Talvez o adversário tenha cercado a sua casa, talvez tenha cercado a sua família, talvez tenha cercado o seu lar, talvez esteja cercando a sua vida financeira, o seu local de trabalho, eu não sei. Mas persevere, continue firme na posição que Deus colocou você desde o início, na posição que o Senhor te revelou. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. O final é muito bonito, diz assim: o que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: Sião sou eu, é você, somos nós. O teu Deus reina. Quando um exército invasor tomava a cidade, ele fazia duas coisas: ou ele tirava o rei daquela cidade, matava o rei, ou não colocava nenhum rei, o rei do exército invasor se tornava o rei daquela cidade, ou colocava um rei vassalo, um rei que obedeceria aquele rei invasor, conquistador. Isso não aconteceria. Isso não acontecia, na verdade, com as cidades que recebiam as boas novas do atalaia de salvação, com as cidades que eram socorridas, com as cidades que confiavam no Senhor. E o atalaia, ele dizia a Sião, ele dizia a essas cidades: o teu Deus reina, nenhum outro rei se assentará, ninguém vai reinar, ninguém vai governar, ninguém vai mandar na sua vida que não seja ninguém que não seja o Senhor. O teu Deus reina, Ele é quem governa todas as áreas da sua vida. Ele não permitirá que outro se assente no trono que é Ele, que é dele, no trono que pertence a Ele, no seu coração, na sua casa, na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.